Bom dia. A Paula já está conectada? O pessoal tinha pedido para me compartilhar o arquivo para tirar o print das últimas telas. Então eu vou compartilhar agora para depois a gente fazer a atividade, fechou? Fazer a correção. Enquanto o pessoal está entrando aí. Bom dia, Esther. Bom dia, Paula. Bom dia, Arlen. Bom dia, pessoal que está entrando aí. Cadê o resto, pessoal? Paula, foi só a segunda parte que você pediu? Não, Esther, nós vamos sofrer até sexta-feira ainda. Aqui? Pessoal que ainda tá, eles estão tirando print que me pediram, algumas pessoas mandaram e-mail para mim, galera, enquanto o pessoal tá entrando. Mas enquanto isso, sétimo ano, eu pedi para fazer da página 2 à página 10, pega para mim caderno de história, a apostila do capítulo 9, já mandei o planejamento, vou tirar uns minutinhos para falar da atividade complementar valendo nota que eu mandei ontem já está liberado, e é com devolução, quero ver quem é que não vai fazer, e depois a gente começa a correção, ok? Então pode passar, Paula? Então vai. Destino manifesto. Pode? Próximo, então, é o Piratas e Corsários. Foi? Acabou. Esse era o último. Olha só, galera. Eu pedi para fazer a correção da página 2 à página 10. E na página 2, eu abri uma exceção, porque, na verdade, eu coloquei isso aqui, ó. Ao invés de responder ela, eu tentei pegar um quadro que retratava o máximo da imagem para a gente ver com os detalhes aí o que está acontecendo na imagem. Ok? Então, de nada, Paulo. Nós podemos fazer a correção? Não tenho mais como esperar. Já são 10h26. Podemos? Caderno na mão, apostila na mão. Esse primeiro eu não fiz, eu só vou digitar as respostas. Não é todas não. Essa primeira, por exemplo, essa primeira atividade eu não fiz resposta. Nós vamos analisar junto e nós vamos chegar à resposta junto, ok? Podemos? Então vamos lá junto, hein? Observe atentamente a imagem e debata com os colegas os itens a seguir. Correção da página 2. 1. Os dois grupos representados na cena. Se você for na sua apostila, você vai ver lá o nome desse quadro. A conquista de Tenochtitlan. Por quem? Por Hernán Cortés. Então quer dizer que a gente está falando da conquista que foi feita em 1529, 1531, quando ele chegou em Tenochtitlan e conquistou a
a cidade toda e submeter os povos. Então a primeira pergunta é: os dois grupos representados na cena. Quais são os dois grupos que foram representados na cena? Os dois primeiros grupos foram quem? Os indígenas e os europeus, espanhóis. Número 1. Quais são os dois grupos representados na cena? Os indígenas. Aí você pode colocar as teclas igual o Paulo colocou. Está colocando aqui para mim no privado. São os indígenas. Coloca entre aspas, parênteses, os astecas e os europeus, que está bem nítido na Terra, porque eles estão bem no cantinho aqui, né? Eu vou usar uma outra cor aqui para achurar. Porque eles estão bem no cantinho na tela aqui, ó, do lado esquerdo, ok? Isso aí ninguém tem dúvida, né? Pelo amor de Deus, né? Ok? Número 1, coloca lá. Os indígenas e os europeus. Eu não consegui, demorou conectar. Não sei se é meu computador ou internet, eu conecto lá no Cisco para conectar, aí fica lendo 10, 20, 10, eu consegui entrar entre 10 e 20, 10 e 21, então demorou um pouquinho mesmo, tá? Hoje demorou um pouco, fechou? Não fica preocupado não. Página 2, Gabriel. Tem que acompanhar a aula. Qual foi a correção que eu passei, Gabriel? Tem que acompanhar. Tá viajando. Página 2, questão 2. A Esther perguntou o seguinte. Olha a pergunta da Esther, que ela só coloca no privado. Nas guerras, os indígenas morreram muito e os europeus também, né, professor? Vamos lá. Comparativamente, quem morreu mais? Os nativos disparadamente. Sei lá, para cada uma morte de europeu, sei lá, podia ter 5, 6 mortes de indígenas. No entanto, que o Império Azteca de 10 milhões em menos de 100 anos passou para 2 milhões, e olha lá. Então, quer dizer o seguinte, morreu muito, mas muito mais indígenas do que os europeus, comparativamente. Até porque os europeus estavam preparados para a guerra. Eles estavam ali com indumentárias, então quer dizer que para matar um europeu era muito mais complicado. Os indígenas usavam armas, não usavam lanças, usavam bordunas, usavam machados, flechas, que muitas vezes não afetavam o equipamento europeu, ok? Então morreu muita gente? Morreu. Mas os indígenas disparados, muito mais, ok? Morreu 1 milhão que... Não, eu acho que eu falei que de 10 milhões de nativos ficaram no Império Azteca, ficou 2 milhões, e olha lá, em menos de 100 anos de conquista. Se eu não me engano, acho que foi isso. Depois dá uma olhadinha na live, ó. Eu já mandei as lives. Lembrando que a live é sempre gravada e você pode acompanhar, ok? Não esquece nisso não, se alguém não entrar ou tiver dificuldade. Foi, Betânia? Ah, Betânia me ajudou. Obrigado, Betânia. Obrigado. Se eu não me engano, eu dei até também do Império Azteca, que era de 15 milhões e ficou 1 milhão, 2 milhões também. Foi alguma coisa assim que eu falei. Valeu, Betânia. Obrigado. Sim, não estava na live, eu só expliquei. Betânia está me ajudando. Eu não coloquei nos slides, eu só comentei que o massacre foi horrível por causa das doenças e tudo mais, arma de fogo, tática de guerras. Olha lá, isso aí, Betânia, obrigado, alguém me ajudou. Muito obrigado, Betânia. Número 2, podemos passar? 2, galera, eu botei o quadro para fazer uma análise da imagem, hein? Ajudem. Número 2, características arquitetônicas da cidade que estavam sendo disputadas pelos dois grupos. Galera, para tudo. Características das cidades que estavam sendo disputadas pelos dois grupos. Essa cidade é Tenochtitlan, a capital do Império Azteca, daquela mitologia que nós vimos lá no capítulo retrasado, da águia que chegou lá em cima do cacto, onde estava lá o Planalto, o lago Texcoco, e falou que lá era o local escolhido pelos deuses. E essa cidade era uma cidade lacustre, ela era cercada por lago. Então você pode ver que os indígenas estão atacando do lado esquerdo, vindo meio que com as barcaças. E os europeus são com um barco pequeno, não é uma caravela, um anal, não, um barco pequeno. Mas olha a cidade. Gente, por que eu não coloquei resposta nessa? Porque essa pergunta é lá do capítulo, se não me engano, 6, que nós vimos, 5, dos Astecas, Incas e Maias. Qual era a cidade de Tenochtitlan? Era um bando de oca?
Era um bando ali de tapera? Não. Na verdade, as grandes, a Tenochtitlan se notabilizou por ser uma grande cidade urbanizada. Então, começa com isso. A cidade era urbanizada. Cidade urbanizada. Por que era urbanizada, professor? Porque havia as construções que eram construções que representavam que a população era sedentária. Que construções são essas, professor? Olha atrás, o templo maior, o templo onde se fazia os sacrifícios, onde de repente poderia morar o asteca. Olha lá o templo religioso lá atrás, a pirâmide que colocaram aí, gente, pirâmide, beleza. Mas é um templo que poderia ser o templo religioso ou moradia. Se não me engano, é o templo maior que ficava lá atrás. Do outro lado, olha aqui do lado esquerdo, as várias o quê? Casas onde o pessoal morava, casas mesmo, feitas de barro, de palha, não era que nem a aldeia que era só feita ali de palha e de madeira, casas fixas mesmo, ó. Mas o que você pode apontar? Professor, posso falar de uma coisa que eu estranhei de início? Pode falar. Se você reparar, a cidade está lotada, né? E vai tendo tipo uma fileira que vai subindo pro céu. Isso ficou meio estranho. Subindo ao céu, porque eu ia falar isso agora, Yarley. A cidade não era uma cidade lacustre, cercada por lagos? Sim. Então, além das construções, você tem que colocar o que também? Que ele se movimentava através do quê? Que tem muitos aí, né, de cena. Tem muito na cena. Além de pessoas. Onde eles estão? Muito lá. Isso. Então tem que colocar também que eles utilizavam o quê? O transporte fluvial, que eram o quê? Navios e barcaças. Mas olha só. Lembra-te que eu comparei com Veneza e Arley? Veneza, né? Então o que acontecia? As estradas que cortavam os lagos iam em direção à região montanhosa que ficava atrás. Então, os soldados vieram de várias direções. A impressão que eles estão indo para o céu, mas lá atrás é uma cordilheira, é onde há montanhas, são estradas. Então, coloque também estradas, qual é a característica da cidade? Estradas fluviais e terrestres, estradas fluviais e terrestres. Mas qual característica que a gente pode colocar da cidade? Então, vamos lá, nós colocamos. A cidade era urbanizada, por exemplo, com os templos religiosos, onde também ficava a moradia dos sacerdotes do imperador, o Inca. Nós falamos das casas do lado esquerdo e direito, das moradias. Aqui, moradias fixas. O que nós podemos colocar mais? Colocamos as estradas fluviais pelo rio, e também estradas terrestres, onde estava acontecendo um ataque. Mas mais o que a gente pode colocar sobre essa cidade? Eu estou colocando aqui no chat, depois eu vou mandar. Estradas fluviais e terrestres. Mas o que chama a atenção da arquitetura? Mais o que a gente pode colocar lá? Nós já colocamos as casas, que está na imagem, colocamos os templos, que a Paula já colocou, a pirâmide, templo maior, colocamos as estradas fluviais e terrestres, e mais o que a gente pode colocar da cidade? Que formava um grande império? Pode colocar. Ou seja, para tudo agora. O Império Azteca era um império atrasado? Não, o Império Azteca era um império urbanizado. Era um império de uma sociedade sedentária, que adorava vários deuses, que tinha grandes construções, igual a Paula falou, e pirâmides, que eram templos religiosos, moradia dos incas. Nós vemos que a cidade era urbanizada. O pessoal falava que Tenochtitlan tinha entre 200 mil e 1 milhão de pessoas quando ela foi atacada. Entre 200 mil e 1 milhão de pessoas. Uma cidade enorme. E você comprova isso pelo grande número de moradias. Isso é comprovado também, como ela foi feita em cima de um lago, próximo aos lagos, Texcoco, e então você vê que a Tenochtitlan era cercada ali por rotas fluviais. Os rios serviam como rotas fluviais, comunicação. E isso foi utilizado pelo Hernán Cortés para atacar. Ele também atacou por onde? Pela terra. Hernán Cortés, para quem não sabe nessa imagem, é esse carinha aqui, ó, que eu estou aqui marcando em amarelo, que está com a cara feia, que está liderando o ataque. É ele que é o Hernán Cortés. E por último, assim, não é muito da cidade não, mas coloca lá, como que ela era uma cidade lacustre, coloca lá também a utilização de barcos.
que era comum naquela época, para o deslocamento. Essa é a característica da cidade. Por que botaram em destaque? Porque esse quadro foi feito para enaltecer os europeus e o ataque a Tenochtitlan, o Yarley. Então, na verdade, ele foi colocado em destaque para mostrar ali que ele era o grande líder, ok? Se você olhar para a cara dele, ele está com a cara fechada, liderando o ataque, chamando a galera para partir para cima, entendeu? Então, deram destaque para ele, igual a independência do Brasil. Vai ser Dom Pedro, o ano que vem. O cara liderou o ataque. Napoleão estava no centro do quadro. São as pessoas que fizeram a história. A história é contada pelos vencedores, Yarley. Não pelos derrotados, tá? Pelos vencedores. Mais alguma coisa? A Steph me fez uma outra pergunta aqui. Não, olha só. A Esther perguntou mais ou menos o seguinte: professor, mas tipo, o pessoal só fazia guerra para conquistar território? Não, Esther. A questão era, lembra do mercantilismo, era buscar riquezas, era buscar território, era ter mais súditos, era expandir a fé católica. Então quer dizer que era um conjunto de fatores, não era só uma coisa, entendeu? Às vezes você conquistava um império que não era rico em minério, mas por que você queria? Queria o território, fazer agricultura, beleza. Mas tinha local, igual a Azteca Inca, que era rico em minério, então vamos lá conquistar eles. Você ganhava súditos para o rei, ganhava fiéis para a igreja católica, você aumentava a riqueza. Então isso tudo fez os europeus atacarem vários povos aqui na América, ok? E conquistar o território todo. Não foi só um fator, não, foram vários. Ok? Dúvidas? Mais alguma? Ah, o Yarley lembrou do quadro que os indígenas ficaram escondidos na chegada na América. É isso aí, Yarley. Muito bom. Podemos ir para 3? Número 3? Olha a pergunta número 3. A 3, ela está fazendo aqui uma pergunta interessante. Armas e estratégias utilizadas pelos grupos representados. Para tudo. Armas e estratégia utilizada pelos grupos representados. Vamos lá, galera. Os indígenas estão usando o quê? Arco, flecha, estão usando ali machadinhas. Você não vê eles com arma de fogo nem cavalos. Agora, os europeus estão utilizando cavalos, que era uma arma incrível no campo de batalha. Estão utilizando armaduras, estão utilizando lanças, vão utilizar canhões nos barcos. Olha lá, os barcos, eu sei que não dá para ver, mas eles equipavam alguns com canhões, apesar de não estar na imagem. Eu já expliquei isso para vocês. Canhões, apesar de não estar na imagem. E qual é a tática que eles estão utilizando? Os europeus pediram o apoio dos indígenas, que eram inimigos dos astecas. Então, na imagem, você vê indígena lutando contra indígena. É aquele esquema. Os espanhóis buscaram o apoio dos grupos indígenas que eram dominados para tentar conquistar o Império Azteca, devido ao grande número de pessoas que moravam lá. Então, vamos lá. Indígenas. Você tem que separar um e outro. O Joaquim botou escudo. Sim, os indígenas utilizavam escudos de madeira. Poderia. Ok? Então, vamos lá. Nativos. O que os nativos utilizavam? Por favor, coloque para mim. Utilizavam lanças, mas tudo de madeira. Tudo de madeira. Lança de madeira. Ó, de madeira. Arco e flecha. E mais o que eles estavam utilizando? Basicamente isso. Lanças de madeira, arco e flecha. E mais o que? Escudos. Que o Joaquim colocou aí que ele viu. Beleza. Escudos. Agora, europeus. Os europeus você vai colocar lá. Ah, não aparece cachorro, tá? Eu tentei procurar aqui, não aparece cachorro. Se você olhar ali onde eu marquei o Hernán Cortés, a população está sendo massacrada com os cavalos. Os cavalos estão passando por cima das pessoas. Ok? Mas também tinha cavalos. Mas vamos lá. Como ele está pedindo só para analisar a imagem, coloca lá. Eles estavam utilizando armaduras, espadas, lanças todas de metal, armas de fogo e canhões, junto aos cavalos, que também era utilizado como arma de guerra, tá? As bandeiras não eram armas de guerra, você só utilizava a bandeira se estivesse perdendo, a bandeira era a flâmula do rei, tá? A Inglaterra estava por trás de vários conflitos, mas não desses, não desses, ok? Aí estão perguntando aqui para mim, professor, a Inglaterra não estava por trás desse conflito.
Ela vai estar por trás de vários outros, mas não desse, ok, Esther? Fechou? E sim, o conflito dos ingleses vai ser com os Estados Unidos, a gente vai ver ainda. O conflito da Inglaterra vai ser com os Estados Unidos, quando colonizar lá em cima. Já botei, Cauã, escudos. Já botei. Já botei. Não vou dar spoiler, não. Nem adianta. Senão eu fico falando um monte de coisa aqui. Isso é que eu falo lá da Inglaterra dos Estados Unidos. Não vou falar. Professor, então quais foram as táticas de guerras que os europeus aplicaram? Traição, cooptação. Ó, europeus. Táticas de guerra. Coloca lá. Quais foram as táticas de guerras que os europeus utilizaram? Aliança com os povos dominados pelos astecas. Coloca lá. Qual foi a tática de guerra utilizada pelos europeus? Aliança com os povos conquistados pelos europeus. Ok? Tem que colocar isso. Tática de guerras, aliança com os povos conquistados pelos astecas. Os europeus se aliaram com os povos conquistados pelos astecas, que eram sacrificados muitas vezes. Essa aliança deu milhares de soldados a Hernán Cortés para lutar contra os astecas. Mas mal sabia esses povos que depois eles também seriam escravizados. Escravizados não, né? Eles seriam submetidos a trabalho forçado, a mita e encomenda. Ok? Esse quadro é muito grande. Esse quadro está no museu, se não me engano, no México, algum local. E você pode consultar ele na internet. Tranquilo? Dúvidas? Dúvidas? Podemos passar? Tá aí. Agora sim, vamos para a próxima. Lá na página 3, tem, na verdade é uma seção que é uma revisão do que nós já vimos na página 3. E Arley, você pode ler para a gente, organiza as ideias? Posso? Pode. Organiza as ideias. Para compreender a forma como as terras da América e sua população foram inseridas em interesses europeus, é necessário retomar alguns conceitos já estudados. Índio. Não, eu coloquei povos nativos do Brasil, estando aqui antes dos portugueses. Então vamos lá. Beleza. Mas vamos dar o termo correto, hein? Índios. Nome dado pelos europeus aos povos da América, pois acreditavam terem chegado às Índias. O primeiro cara que deu o nome do nosso nativo de índios foi quem? Colombo. Ok? Tem que lembrar da primeira, hein? Não pode esquecer. Próximo. Especiarias. Posso falar das especiarias? Só um instantinho. Quem pediu para falar? Eu, Letícia. Letícia? E Arley, lê a sua resposta e depois passa para Letícia. Produtos que tinham origem, eu vou pegar um pouco da sua comida, produtos que tinham origem do Oriente que variam muito, variam a preço de ouro. Alô? Alô? Eu coloquei que eram temperos trazidos da Índia, que eram utilizados nas comidas e que naquela época valiam ouro. É que eu estou desligando meu som, porque o pessoal me falou assim que fica melhor quando eu desligo o som do que vocês estão falando. Então, assim, se eu estiver fazendo gesto e ninguém estiver entendendo nada, fala assim, professor, seu microfone está desligado, porque eu não estou acostumado com isso aí. Então, vamos lá. Especiarias. Se pegar as duas respostas de Arley e de Letícia, está perfeita. O que são especiarias? São produtos que tinham origem no Oriente e que eram valorizados durante a Idade Média e Idade Moderna na Europa. Vírgula. Eram temperos e artigos de luxos que eram raros e caros. Nós já vimos isso no início do ano, ok? Ok? Fechou? A Betânia pediu para fazer a 5. Fechou então, Betânia? Me lembra da 5 antes de responder. Tratado de Versalhes. Letícia lê, responde agora primeiro e depois passa para Yarley. Pode ir. Tordesilhas. Eu botei assim, é o tratado utilizado para dividir o Brasil entre as terras portuguesas e espanholas. Tratado que dividia o Brasil em dois, Espanha e Portugal. Beleza, vocês estão focando bastante no Brasil.
O que é o Tratado de Versalhes? O Tratado de Madrid. Vocês viram isso com o tio Rubens, ok? O tio Rubens já está se recuperando, que eu vou contar aula para os senhores. O Tratado de Versalhes é um tratado que foi feito entre Portugal e Espanha para dividir as terras que foram descobertas ou iam ser descobertas, inclusive aqui na América. E não era só o Brasil, hein? Porque ele foi dividido entre Portugal e Espanha. Isso aconteceu em 1494. Quem fez a intermediação desse acordo foi justamente a Igreja Católica. Então, vocês não podem dizer o seguinte: o Tratado de Versalhes, na verdade, é o tratado que foi feito entre Portugal e Espanha, intermediado pela Igreja Católica, para evitar uma guerra e dividir os territórios já descobertos e que iam ser descobertos aqui na América. Excluiu quem? Excluiu holandeses, franceses, excluiu inglês, o que vai gerar guerra depois, tá? Beleza? Obrigado, Yarley. Obrigado, Letícia. Vou chamar agora a Esther para responder a próxima. Esther, grandes navegações. Ah, Esther agora não quer responder. Então tá bom. Beleza. Então vamos lá. Paula, grandes navegações. Responde para mim. Fazer um favor. Paula, grandes navegações. Você estava respondendo aqui no chat. Lógico, ligar o microfone e responder. Vai lá. Diz isto. Então tá, Paula tá com vergonha de responder. Betânia, grandes navegações, você pode responder? Tá bom, né? Vamos lá. Entre os séculos, não sei se está certo não, tá, professor? Porque essa daqui não entendi muito bem, não. Para resumir. Entre os séculos XV e XVI, teve a expansão marítima dos reinos de Espanha e Portugal. Ok, só isso. Estou mandando a resposta aqui pro Cauã que ele está pedindo. Cauã, então fala a sua. Responde aí para mim. Pode responder essa, grandes navegações. Cauã? Então tá bom. Vamos lá. Betânia, não está errado, só vamos completar. As grandes navegações é o movimento de expansão. A gente está nas grandes navegações. Professor? Oi. Cauã. Peraí. Ih, Cauã tá pedido. Vamos, Cauã, senão não vai ter tempo. Eu acabei de limpar o banheiro. Vamos lá. Grandes navegações. Movimento de expansão ultramarina realizado no século XV e XVI e que teve como as monarquias de Portugal e Espanha. Não precisava fazer um texto longo. Betânia já colocou isso também. É um movimento de navegação que o pessoal desejava buscar qual caminho? Para se chegar nas Índias, que foi entre o século XV e XVI e começou com Portugal e Espanha. Ok? Cauã, então fala pra gente metrópole. O áudio tá bugado aqui. Tá, então tem problema não. Vamos lá. E Arley, responde, fala pra gente metrópole e Letícia fala Polônia. Metrópole, Arley. Metrópole. Eu peguei o seu porque eu tinha errado, mas Estado colonizador que estabeleceu domínio sobre territórios em bugou porque não deu tempo, em outros continentes. Vamos lá. Metrópole é o país que busca territórios em outros locais. Tipo, Portugal colonizou o Brasil. Espanha colonizou o quê? A região da América Espanhola. A Inglaterra foi lá nas 13 colônias. Então, metrópole é o país que domina outro território, ok? Letícia. Eu peguei a definição mais geográfica mesmo, de geografia Não. que a gente aprendeu. Sem problema. Letícia, colônia.
coloquei que eram cidades-estado com governo próprio. Letícia, não tá certo. Cidade-estado, se diz que ela é independente. Tipo, na Grécia era cidades-estados independentes. Colônia tem que obedecer a metrópole. Isso é o pacto colonial, lembra? Metrópole manda na colônia. Colônia é a terra que foi conquistada pelos Estados europeus. Colônia é o território que não é mais livre. Colônia é aquela porção do território que passa a obedecer a metrópole. Qualquer uma dessas definições está correta. Tem que corrigir, Letícia. Ok? Fechou? Beleza? Podemos passar então? Essa aí era facinha, era conceitos antigos. Não era difícil, não. 5. Ah, foi a Betânia que pediu, né? 5. Quem pediu 5? Betânia. Lê o fragmento a seguir. Interpretando documentos, página 5. A dúvida a respeito da identidade dos homens de Castela substituiu até o momento em que já hóspedes dos astecas em Tenochtitlán perpetraram a matança do Templo Maior. O povo em geral acreditava que os estrangeiros eram deuses, mas quando viram seu modo de comportar-se, sua cobiça e sua fúria, forçados por essa realidade, mudaram sua maneira de pensar. Os estrangeiros não eram deuses, mas bárbaros que tinham vindo destruir sua cidade e seu modo de vida, seu antigo modo de vida. Pode continuar? Em um primeiro momento, quem os astecas acharam que os espanhóis fossem? Os astecas achavam que era a comitiva do deus Quetzalcoatl. Prof, você tá com o áudio desligado. Ih, Betânia, saiu Deus Quetzalcoatl, ele falou direitinho, hein? Perfeita resposta. Vamos lá. Cara, eu que lute. Aqui, ó. Quem foi confundido com os deuses? Os espanhóis. Em especial Hernán Cortés, que era o líder da comitiva. Ele foi confundido com o deus Quetzalcoatl. Na mitologia asteca, os deuses voltariam, eles foram para o mar depois de criar o mundo, do oeste para o leste, eles voltariam do leste para o oeste. Então, se eu não me engano, eles estariam voltando pelo mar. Quando os astecas chegaram e viram na praia aqueles homens em cima de cavalos que tinham 6 braços, o que eram 6 braços? 4 patas do cavalo e 2 dos homens, com aqueles uniformes reluzentes, que eram as armaduras, com aqueles capacetes, com aquilo tudo, eles foram confundidos com a comitiva do deus Quetzalcoatl. Os astecas não tinham informação sobre aqueles homens. O Hernán Cortés já tinha informação sobre os astecas. Então também foi uma guerra de informação. Eles chegaram lá e o Hernán Cortés se valeu dessa confusão para entrar em Tenochtitlán e depois vai conquistar ela, vai massacrar os astecas, ok? Fechou? Betânia, 2. Essa relação entre as crenças religiosas dos astecas e a acolhida amistosa que deram a Hernán Cortés. Os astecas tinham um mito no qual um de seus deuses de pele clara viria montado em uma coisa parecida com um cavalo e que viria com sua comitiva para dar início a uma nova era, que foi confundida com Hernán Cortés e sua comitiva. Perfeito. Galera, olha só, ele só quer que você estabeleça a crença religiosa dos astecas e o que aconteceu com Hernán Cortés. Então você ia ter que explicar. Os astecas acreditavam que o deus Quetzalcoatl tinha voltado ali para a terra para fazer o julgamento final. E os espanhóis perceberam essa confusão, se valeram dessa vantagem para começar a entrar e conhecer o imperador Montezuma e também os astecas. E isso acabou levando depois à conquista de Tenochtitlán e à morte de Montezuma, ok? Então é isso que era para ser explicado, que eles foram confundidos com o deus Quetzalcoatl, isso se valeu de vantagem por Hernán Cortés, eles não conheciam as armas, não conheciam o cavalo, não conheciam as embarcações, e eles acharam que isso tudo que era de outro mundo para eles era a comitiva do deus Quetzalcoatl. Montezuma recebeu eles muito bem, abriu as portas do império. O Hernán Cortés pedia ouro, pedia mulheres, pedia não sei o que, e eles recebiam tudo. Até que os astecas vão perceber que isso é um erro. E a Betânia vai falar isso pra gente. Número 3, Betânia. A atitude dos conquistadores fez com que os astecas mudassem de opinião a respeito deles. Aí eu coloquei. Segundo fragmento, sua cobiça por ouro, sua fúria e seu comportamento.
Betânia, show, acertou. Quando é que os espanhóis vão se revelar a faceta deles? Quando eles querem muito mais ouro, quando eles vão começar a matar as pessoas. E a sede de sangue era demais até para os astecas, que faziam sacrifícios. Então, Montezuma e os astecas vão começar a ver que na verdade, aqueles caras não eram Deus Quetzalcoatl, não era a comitiva deles, que, na verdade, eram homens comuns, que só queriam saber de quê? Riquezas, ouro, prata, e vão começar a fazer atrocidades em nome dessa riqueza. Então, os astecas vão acordar para a vida. Qual é a grande virada? O massacre do Templo Maior. O pessoal estava rezando, foi massacrado. Depois você pesquisa lá. Aquilo ali foi a gota d'água. Mas quando Montezuma ele acordou, ele já estava sequestrado. Depois ele vai ser morto, porque Hernán Cortés queria mais ouro, queria acabar com a liderança de Montezuma, e Montezuma também não ia se converter ao cristianismo. Olha só que coisa. Para os europeus, mentir, roubar, trair, matar, tudo em nome da riqueza e da fé valia. Os astecas, os indígenas aqui nativos, não tinham essa maldade. Ok? Muito bom, Betânia. A Esther pediu a 6, e a Arlen. Página 6. Os europeus estavam de matar as pessoas. Esther, página 6, interpretando documentos. Analisa os documentos a seguir. A pólvora, o aço e os cavalos eram novidades incompreensíveis. Os bastões indígenas não conseguiam nada contra os canhões e os arcabuzes, as lanças e as espadas, nem as couraças de pano contra as armaduras de aço, nem os índios a pé contra aqueles guerreiros de 6 patas que eram a soma do ginete e do cavalo. E não eram menos desconhecidos as doenças, a varíola, o sarampo, a gripe, o tifo, a peste bubônica e outras involuntárias aliadas das tropas invasoras. A denominação espanhola dos astecas e dos incas analisa as afirmativas a seguir. Esther, peraí. Você não leu do lado da imagem. Lê lá do lado da imagem. Depois você passa para você pergunta. No início, os astecas tiveram algumas vitórias frente aos espanhóis. Porém, a superioridade bélica espanhola prevaleceu sobre a grande população asteca. A obra retrata o ataque de Pedro de Alvarado, um dos principais conquistadores espanhóis e considerado mais cruéis dos povos americanos. Ele foi o responsável pela tomada do principal tempo asteca. Número 1. A respeito da denominação espanhola sobre os astecas e os incas, analíticas a seguir. 1. De acordo com Eduardo Galeno, os artefatos de guerras utilizados pelos espanhóis já eram conhecidos pelos governos americanos. 2. O autor se refere aos guerreiros de 6 patas, porque, para os astecas, o cavalo e o cavaleiro um ser único. 3. As doenças contagiosas mataram em escala os povos pré-colombianos porque Falhou o final, Esther. Deu uma travada. O autor se refere aos guerreiros de 6 patas porque, para os astecas, inicialmente o cavalo e o cavaleiro eram um ser único. 3. As doenças contagiosas mataram em larga escala os povos pré-colombianos, porque estes não tinham imunidade contra elas. Qual letra você Quanto à marcou? análise, eu marquei a letra E. Meus parabéns. Letra E é a letra correta. Os indígenas, os nativos, não conheciam sobre as intenções dos espanhóis. Enquanto que Cristóvão Colombo chegou aqui, já começou a reunir informações sobre os povos indígenas, que eles não tinham arma de fogo, que eles não tinham armaduras, que as táticas de guerra eram diferentes, ele levou isso tudo para a Europa e divulgou. Quando o Francisco Pizarro, Hernán Cortés, Francisco de Alvarado chegaram aqui para conquistar, eles tinham muita informação sobre a cultura indígena e os nativos não tinham informação nenhuma sobre os europeus. Isso foi uma tremenda desvantagem. Arma de fogo, doença, cavalo, canhão, isso tudo contribuiu para o massacre dos povos indígenas, facilitado pelo acesso à informação e pela aliança aos povos nativos que eram inimigos dos astecas e dos incas. Ok? Fechou? Letra E, número 1. 2, Esther. Relacionando o texto à imagem em que é retratada a violência
tema em relação aos aztecas, explica os motivos que levaram os espanhóis a agir dessa forma. Coloquei que os espanhóis eles foram motivados por conta da cobiça pelo ouro e o prata, por causa que eles consideram superiores aos povos americanos. Já os espanhóis, os povos americanos, eles não passavam de selvagens que eles poderiam ser abatidos. Muito bom, Esther, perfeito. O texto fala isso. Professor, por que os espanhóis agiram com extrema violência contra os nativos? A fúria, eu usei essa palavra porque também o pessoal usa no futebol, né? Barcelona. A fúria espanhola era utilizada, a violência extrema era utilizada, matar bebês, serrar o meio, empalar pessoas, torturar, cortar parte do corpo, coisas horríveis, botar os cachorros para matar criança, comer crianças, decepar pessoas. Tudo isso era feito em nome do quê? Do lucro, da riqueza, do ouro e da prata. Na cabeça dos espanhóis, tudo se justificava pela riqueza que eles deveriam levar para o rei espanhol, para a rainha espanhola. E também, eles não tinham dor na consciência porque eles julgavam os indígenas como inferiores, como seres que não eram dignos de serem tratados como pessoa. Então você junta um povo que quer muito riqueza, ouro, prata, e junta também a visão que os indígenas eram inferiores. Qual é o resultado disso? O massacre dos povos nativos. Os europeus massacravam e não tinham peso na consciência. Eles eram cristãos, mas não se importavam com a palavra de Cristo, porque o lucro estava acima de tudo. Eles estavam massacrando quem? Pessoas que eram inferiores, que não eram dignas. Então, qual é o outro braço também ali, além do massacre, da violência, da cobiça pelo ouro? A conversão forçada dos povos indígenas. Se você se converte, você tem uma chance de sobreviver. Se você não se converte, você está fadado à morte. Essa que é a verdade. O que moveu os espanhóis foi a cobiça por ouro e prata, a visão que os povos indígenas eram diferentes, eram inferiores, e também a necessidade de converter à força os povos indígenas, utilizando a violência. O massacre de milhares de indígenas aqui na América. Ok? E Arley, então já pediu 9 e 10. Página 9 e página 10. Interpretando documentos. Professor, na hora que você colocou lá no planejamento semanal, eu só vi a 10. Porque a 10 é o exercício, mas o enunciado está na 9. Ah, tá. Né? Tá, agora tudo faz sentido. O Frei Bartolomeu de Las Casas publicou em 1552 uma obra em que denunciava a violência dos conquistadores e dos colonos espanhóis contra as populações nativas da América. O fragmento a seguir traz uma reflexão sobre a violência praticada pelos europeus. O texto agora, com que direito haveis desencadeado uma guerra atroz contra essas gentes que viviam pacificamente em seu próprio país? Por que os deixais em semelhante estados em extenuação? Os matais exigir que tragam diariamente seu ouro? Acaso não são eles homens? Acaso não possuem razão, né? Pensam e sentem? Não é vossa obrigação amá-los como a vós próprios? 1. Quais são as críticas que o Frei Bartolomeu de Las Casas faz ao comportamento dos espanhóis? Por que não deixou eles pacificamente? Não, peguei três diz isso. Por que não deixou eles pacificamente? Por acaso eles não são pessoas, né, homens em geral? Se eles não pensam nem sentem, e se não é nossa obrigação amá-los como a nós próprios? Seu professor leu esse livro na Universidade Federal do Espírito Santo. Você consegue até ir lá. O livro que ele está falando aqui, Bartolomeu de Las Casas, O Paraíso Destruído, eu li. É terrível. Tem cada cena de tortura. Pouquíssimos membros da Igreja Católica condenaram o que os europeus faziam aqui. Poucos. A maioria se calou em nome do lucro. Bartolomeu de Las Casas foi um dos caras que se levantaram contra os massacres dos povos indígenas. Por que ele se levantou, professor? Porque Bartolomeu de Las Casas afirmou que os povos indígenas viviam em paz e harmonia. E os europeus chegaram trazendo o caos aos povos que viviam aqui. Tudo isso em nome da exploração por riqueza, ouro e prata. Ok? É a número 1. Ok? 2, Yarley. 2. Segundo o autor, a forma como os espanhóis se comportavam em relação aos indígenas contrariavam os princípios básicos do cristianismo. Amar a todos, indistintamente. De que forma essa postura por parte dos espanhóis encontra os projetos da Igreja de Convenção dos Povos Nativos da América? Eu coloquei que quando havia muita matança, né, por um motivo banal, que nada mais era do que o lucro e o território.
É onde eu queria chegar, é a número 2. Qual é a grande pergunta que está se fazendo aqui? Qual era a contradição entre a palavra de Deus que os europeus traziam e o comportamento deles? Entendeu a ideia? Qual é a contradição entre a palavra de Deus e o comportamento dos europeus? Qual é a contradição entre um pastor, padre, alguém de uma religião falar lá na frente uma coisa e não cumpre e não faz? O que os nativos viram? Que, na verdade, os europeus falavam de um Deus que era o Deus do amor, do perdão, um Deus bondoso, só que nas ações dos europeus, os nativos não entendiam nada, porque ensinavam eles isso tudo, a bondade, o amor, o perdão, só que os europeus praticavam a violência, muitas vezes o estupro, a morte, tudo em nome da cobiça, tudo em nome da riqueza. E aquilo não entrava na cabeça dos povos indígenas, não entrava. Como é que eu posso aprender o cristianismo, que fala do amor, do perdão, da paz, da amizade, tudo aquilo bonitinho, só que os europeus fazem aquilo ao contrário, só querem saber de ouro, de prata, de cobiça, torturam, matam, exterminam, estupram, fazem coisas horríveis aqui na América, e eles querem ensinar a palavra de Deus. Então, o Bartolomeu de Las Casas também mostrou essa contradição. Como é que você vai converter alguém se, na verdade, você está fazendo exatamente o contrário? Não faz sentido. Então, o Bartolomeu de Las Casas denunciou não só a violência, a cobiça e tudo, mas também a contradição do cristianismo. Não adianta você falar, ensinar uma coisa, se, na verdade, você está praticando outra. Os povos indígenas que eram politeístas não entenderam nada. Professor, então por que a América quase toda é cristã? Era católica, hoje é cristã porque tem muitos evangélicos, protestantes. Porque, na verdade, os povos indígenas se convertiam para escapar da tortura, da violência. Eles abriram mão da sua religião forçados para escapar da violência, da tortura. Mesmo eles não entendendo, mesmo eles não sabendo, mesmo sabendo que aquilo tudo era uma mentira, eles se convertiam para escapar da situação que os europeus impunham a eles. Violência, tortura, morte, estupro e outras coisas mais. Essa que é a verdade. É a resposta número 2. 3. Que atuação de Bartolomeu de Las Casas ia contra os colonizadores espanhóis na América, pois ele ia contra esses atos violentos e foi mal visto internamente pela igreja e pela coroa espanhola. Perfeito, Arley. O que aconteceu com o Bartolomeu de Las Casas? Ele foi escalado. Ele denunciou a violência, ele denunciou a cobiça, ele denunciou os maus tratos aos nativos lá na Europa, escreveu para o rei, escreveu para o Papa. O que aconteceu com ele? Ele foi ignorado, porque o lucro estava acima de tudo. Então, o que aconteceu? O Bartolomeu de Las Casas foi deixado para escanteio. Ele denunciou a violência na América, a cobiça, denunciou ali o que os europeus estavam fazendo, os espanhóis, denunciou para o Papa. Eu li o livro, ele mandou carta para o Papa, mandou carta para o rei espanhol, denunciou tudo. O que o pessoal fez? Não fez absolutamente nada. Tudo em nome do lucro. E Bartolomeu de Las Casas foi ignorado, foi deixado lá num cantinho quietinho. Essa que foi a verdade. Ok? Então a Igreja Católica se omitiu sobre o que aconteceu com os escravos aqui na América e com os nativos indígenas. Dúvidas? Perguntas? Dúvidas? Igreja Católica capitalista. Ok, concordo. Dúvidas? Galera, para sexta-feira, fazer a página 11, já mandei, fazer a página 13 e fazer a página 15 e o caderno de atividade, que é pequenininho. A apostila, página 11, 13 e 15 e o caderno de atividade, capítulo 9. Ok? Para sexta-feira. Mandei a atividade avaliativa complementar o capítulo. São 6 ou 7 perguntas, se eu não me engano. Para você consultar a sua apostila, responder e me enviar até semana que vem. Para quem não sabe, dia 7 de setembro é feriado, Independência do Brasil. Dia 8 é feriado em Vitória. Como a gente não mora em Vitória, não adianta. Então é para estar pronto na quarta-feira. Se não me engano, é dia 9.